O nosso boa noite. Como sempre, é um prazer ter a presença de todos. E nós vamos dar sequência no livro Nosso Lar. Nosso Lar é o nome da colônia onde espíritos são levados até lá e eles são orientados, geralmente por espíritos mais evoluídos que ele. E no capítulo anterior, André fica muito maravilhado em rever a sua mãe. Porém, ele passa a reclamar muito da sua situação. E ele é orientado pela mãe a renunciar às lamentações, pensar diferente, pois o que foi feito, o que aconteceu, ficou para trás. O importante é o recomeço, é acreditar que amanhã é um novo dia, que nós podemos vencer os nossos problemas, as nossas dificuldades. A presença da sua mãe, então, lhe trouxe muitas esperanças. Na verdade, André estava muito constrangido. Por quê? Ele era um médico renomado na Terra. Ele tinha pessoas que lhe obedeciam, que lhe seguiam ordens. E ele estava recomeçando no nosso lar. E ele estava numa condição mais humilde de aprendizado, né? Ele estava realmente nessa condição. E em capítulos anteriores, em conversa com Lísias e Clarencio, ele pede uma autorização para ele clinicar como médico. No entanto, ele é orientado que a medicina praticada em nosso lar é diferente da Terra. Ele estava credenciado a fazer um curso da medicina do amor. Então, ele estava junto com Lísias, tendo um ajudante seu, desenvolvendo atividades para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a critério de alegrias e lições sublimes. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Então a gente vê que o fato da mãe estar lá com ele já é um motivo para trazer a ele essas esperanças, esses incentivos, visando já as próximas atividades que ele teria, né? E ele diz assim: ó, minha mãe, exclamei comovido, deve ser maravilhoso a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Por ele ver que nosso lar era tudo organizadinho, tudo certinho, imagina a mãe dele numa condição espiritual mais elevada, como seria lá, né? Então, ele ainda carrega aqueles resquícios das religiões terrenas que tem os anjinhos de cachinhos dourados e olhos azuis, né? Mas a mãe já responde para ele que a esfera espiritual mais elevada requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Ninguém ali permanece em visões beatíficas à distância dos deveres justos. O trabalho, a responsabilidade. Bom, sua mãe lhe orienta que nas esferas
mais elevadas, ninguém fica na contemplação. Afirma que desde chegou no plano espiritual, ela tem devotado seu tempo para a renovação espiritual do seu grupo familiar. Então, nós vemos que o grupo familiar nosso, nós continuamos. Existe um relacionamento que nós vamos ter com os nossos familiares no plano espiritual, não importa a condição que ele esteja. É importante até eu dizer que nós vivemos num mundo de expiações e provas. Então, as nossas famílias, elas são complexas. Nós temos muitas dificuldades entre os nossos familiares, e André vai mostrar aqui, sabe, eu acho muito bonita essa beleza que o André conta, porque ele coloca a família dele num nível nosso, no planeta de provas e expiações, né? Então a gente vai ver, e aqui ele começa a falar sobre o pai dele. E o meu pai, onde está? Por que não veio com a senhora? Meu pai, há 12 anos está numa zona de trevas compacta no umbral. Então ele está num local, num umbral bem baixo, perto daquelas zonas abismais mesmo. Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo de alto comércio, a cujo quadros pertenceu, até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco e mantinha ligações clandestinas fora do nosso lar. Durante algum tempo, os princípios da família e do amor ocuparam a mente de Laerte, mas caiu, afinal, enredado pela sombra, por falta de perseverança no bom e reto pensamento. Então a gente vê aqui que o pai do André Luiz, ele tinha algumas dificuldades, né, perante o sexo, e ele se ligou a entidades inferiores que complicaram a vida dele. Muitas entidades, ao desencarnar, permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de amarem os que ficaram. Todavia, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Aqueles que desencarnam e ficam ainda presos à casa, às vezes tentando até ajudar os familiares. Porém, eles causam transtornos antes de ajudarem. Por quê? Porque eles não estão preparados. Eles não são obsessores. Eles são familiares, porém são ignorantes, não são maus, mas não cooperam no bom andamento dos espíritos que convivem no lar. Então, às vezes, dentro dos nossos lares, nós temos determinados atritos ou insatisfações, podem ser causados até por espíritos familiares que, por nos amarem, se recusam a deixar os nossos lares, tentando nos ajudar, ao passo que eles deveriam buscar o auxílio com entidades superiores para que eles realmente pudessem ter um andamento melhor. Todavia, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Aqui nós vamos ver que ela fala do pai e agora ela vai comentar sobre a família em geral. Duas delas, sendo essas mulheres, estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. E tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, a passagem no umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizera muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. A princípio,
Ele quis reagir, esforçando-se por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinsecamente. Os nomes aqui, eles são fictícios, tá? Porém, a história, ela é muito verdadeira. Nossos parentes sempre serão ótimos. Então, nós temos que entender que o pai do André Luiz viveu na Terra com desregramentos na área do sexo, tendo diversos casos fora do casamento. E nesse meio, ele encontrou duas mulheres desequilibradas, pertencentes a uma zona muito trevosa. E mais um problema, ele fez muitas promessas a essas moças, e pela sua posição social, acreditaram muito nas suas palavras. Vamos dizer que sejam meninas ou mulheres mal intencionadas, mas o fato dele prometer vantagens, oferecer um futuro mais digno para essas mulheres, sem dúvida alguma, as enganou. E isso é uma grande lição para nós, para a gente nunca prometer nada a ninguém, né? E a gente vai ver aqui que nós temos 7 pecados capitais. E esses 7 pecados capitais nos induzem sempre ao erro, que são a avareza, a gula, inveja, ira, luxúria, que é o desequilíbrio sexual, preguiça e soberba. Tudo que usamos de maneira equivocada causa-nos danos, com certeza. Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual, nem assistência desvelada de outros amigos nossos. Tendo gasto muitos anos a fingir, viciara de tal modo a visão espiritual e restringir o padrão vibratório, que agora se achava só em companhia das relações que cultivava irrefletidamente pela mente e pelo coração. Então, nós temos que entender que nesse triângulo aí, eles se aceitavam. O próprio pai do André, no caso o senhor Laerte, ele tinha interesse, porque ele estava viciado nessa convivência com essas pessoas, né? Aí vem o jeitinho, né? Que não tem no plano espiritual. Não há, porém, meios de subtraí-lo a tais abjeções? Como que nós podemos fazer para tirar o papai daí? Não tem jeito. Ele não modificar o padrão vibratório dele, ninguém vai conseguir. Ah, meu filho, eu o visito frequentemente. Ele, porém, não me percebe. Seu potencial vibratório ainda é muito baixo. Talvez não saiba ainda que tuas irmãs, Clara e Priscila, vivem hoje igualmente no umbral, agarradas à crosta da terra. Meu único auxílio direto repousava na cooperação afetuosa da tua irmã Luísa, aquela que partiu quando eras pequenino. Ultimamente, contudo, depois de lutar corajosa a meu lado em benefício de teu pai, de ti e das irmãs, tão grande é a perturbação dos nossos familiares ainda na terra, que voltou semana passada, a fim de reencarnar entre eles num gesto heróico de sublime renúncia. Então a gente está vendo aqui que a mãe do André Luiz lutou corajosamente pelo pai, por ele, por ti, né? E pelas irmãs. Assombravam-me as informações referentes a meu pai. Enlevado com a dedicação maternal, eu perguntei: a senhora, entretanto, auxilia o papai, não obstante a ligação dele com essas mulheres infames? Não as classifique assim, ponderou minha mãe. Dize antes, meu filho, nossas irmãs doentes, ignorantes ou infelizes, são filhas de nosso pai igualmente.
Não tenho feito intercessões apenas por Laerte, mas por elas também. Estou convencida de haver encontrado recursos para atraí-los todos ao meu coração. Olha, aqui a gente vai ver que um espírito elevado, ele tem uma característica diferente, né? Meu pai possuía duas qualidades. Ele era trabalhador e ele era religioso. Aqui diz que ele tomava, todos os domingos ele recebia a comunhão dentro de uma igreja católica. Mas olha só, para a sociedade ele era um homem íntegro. Mas isso pertence ao foro íntimo de cada pessoa. Vocês não me conhecem. Vocês não conhecem o meu foro íntimo. Quem sou eu? Quais são as minhas tendências? Quais são as minhas fraquezas? Havia uma necessidade de conquistas sexuais, um grande desequilíbrio dentro dele. Quando esses indivíduos chegam ao mundo espiritual, já chegam comprometidos com seus atos, comprometidos mentalmente e com um poder muito baixo vibratório. Eles não têm uma condição vibratória deles ouvirem o apelo de uma entidade, de um mentor, de um anjo da guarda. Sua mãe informa a condição de Clara e Priscila, e que Luísa já havia reencarnado no seio da família. Vocês veem que eles já estão trabalhando, é muito bonito isso, eles já estão trabalhando para reorganizar tudo, toda a família novamente, para que algo maior possa acontecer. A família de André, ela é bastante comprometida. Vemos bastante desequilíbrios. Apenas a mãe e Luísa estavam em condições evolutivas melhores. Seu pai em zonas trevosas, sua irmã em zonas umbralinas. Seu avô, que a gente vai estudar mais para frente, um livro chamado No Mundo Maior, ele tem o nome de Cláudio. Ele vive em zonas abismais. Em zonas abismais, que são zonas abaixo do umbral mesmo, sabe? Então, em um local de total desequilíbrio. E a gente vê até aí apenas o esforço da mãe para poder auxiliar a todos. Sua mãe reforça ainda o equilíbrio de André, pois só equilibrado ele poderá ajudar aqueles familiares amados. Então ela está trabalhando no André Luiz para que ele realmente se equilibre, porque ele é um auxiliar de Lísias. Ele não é ainda o André Luiz que hoje nós conhecemos, que todos nós respeitamos aqui. Ele é um aprendiz do Evangelho, como nós somos aqui. Ele está em processo evolutivo de estudo, de dedicação. E é normal que, às vezes, a pessoa dê uma caída, né? Então, a mãe está lá para dar uma levantada. Então, quando ele inquire ela sobre as moças, diz assim: mamãe, você tem coragem de ajudar essas mulheres? A gente começa a ver aqui a grandeza de uma alma. Sua mãe demonstra a grandeza do seu espírito. Quando o espírito é evoluído, ele consegue amar até aqueles que não são seus. Maravilhoso. Ela ama as duas mulheres que praticamente viveram uma segunda vida com o seu marido. Este é o verdadeiro amor. É não fazer distinção. É entender que somos todos filhos do mesmo Pai. É o amor universal como Jesus nos ensinou. Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São irmãos nossos
doentes, necessitados de amor e de orientação. Sinceramente, um amor desse a gente tem que respeitar. E me lembra aqui Cidália Batista e João Xavier. Cidália Batista é a madrasta do Chico Xavier. E João é o pai. E nós sabemos que quando Maria João de Deus morreu, a mãe real do Chico, João distribuiu os seus 9 filhos para ele poder reconstituir a vida. E quando ele pede em casamento Cidália, olha que coisa maravilhosa. Ela fala assim para João: João, eu aceito me casar com você, mas eu quero os 9 filhos junto conosco, para que eles tenham uma família como eles merecem. Eles têm o direito de ter a mesma educação e o mesmo amor devotado por nós. Gente, imaginem no século XX, início de século XX, uma mulher com 9 jovens, mais o marido, 11, tem o conforto dos eletrodomésticos que todos nós que temos hoje. Como essa mulher é devotada, amorosa e carinhosa. Então, está cheio de pessoas que sabem amar no planeta ainda. E nós estamos aqui para desenvolver isso dentro de nós. Aprender a amar. Quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Né? Interessante, me veio agora, no começo da Bíblia, na Gênesis está escrito assim: e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Olha que profundidade. Deus nos quer como se nós somos sua imagem e semelhança. Então nós somos poderosos. E Jesus disse que tudo que nós podemos fazer, tudo que Ele faz, nós podemos fazer. Sede perfeitos como o Pai Celestial. Está nos chamando para esse progresso espiritual que nós tanto precisamos. Então, às vezes é bom a gente ler, né? Para a gente aprender a manipular esses sentimentos puros nossos, né? Porque só manipulando esses sentimentos e trabalhando, nós vamos esquecer o nosso passado mais trevoso. Aqui é interessante, ele conversou ainda muito com ela. Olha o carinho. A palestra estendeu-se ainda longa, envolvendo-me em sublime conforto. Mais tarde, despediu-se. Curioso por saber como vivia até ali, pedi permissão para acompanhá-la. Afagou-me então, carinhosa, e disse: não venhas, meu filho. Espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso, nos gabinetes transformatórios. Então, aqui é um outro, às vezes a gente não percebe, mas já foi dito aqui várias vezes. Nós temos diversas escalas espirituais. A mãe de André, para ela poder visitá-lo, ela precisou revestir o seu corpo espiritual com as características fluídicas de nosso lar para ela vir. Porque senão André não ia conseguir vê-la. Tá? Então, aqui ela diz, porque ela está voltando: espero-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso. Ela vai ter que passar pelo Ministério de Comunicação para que o seu corpo perispirítico
seja revestido dos fluidos naturais do plano superior que ela vive, porque ela vive no quinto plano, né? Ela vive acima dele. Então, ela precisa ser revestida desses fluidos para que ela possa retornar. E deixando-me na alma duradoura impressão de felicidade, beijou-me e partiu. Aqui eu não comentei porque eu tinha que falar sobre isso, mas vocês observem que quando ele toca no assunto da família dele, ela pede para que ele tenha paciência e para que ele espere, para que ele se prepare. Por quê? Porque só com adquirindo esses conceitos que nós falamos de amor, de respeito, ele vai conseguir atender. Porque nós, provavelmente, se estivermos desencarnados hoje, nós vamos querer interferir dentro da nossa família e nós temos que respeitar o livre-arbítrio de cada espírito, de cada filho nosso, da esposa nossa. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Então, é muito importante, sabe, todo esse trabalho que essa mulher fez. Então, nós vimos hoje uma mãe maravilhosa que a André teve, né? Que é um exemplo para todos nós aqui, para a gente seguir. E nós tivemos uma amostra daquele amor de Jesus. Vocês imaginem se a mãe de André sentia todo esse amor por aqueles irmãos. Vocês imaginem o amor que Jesus Cristo sente por nós. É muito gratificante saber que a gente tem isso. A semana que vem nós vamos ter o Vansan aqui na casa. Então vai ficar para dia 17/12, capítulo de Nosso Lar, em casa de Lícias. E é muito interessante porque tem casa no nosso lar, como ela é, como habitam naquela casa, né? Então vai ser muito interessante. Muito obrigado a todos e nós vamos para a segunda parte. Boa noite. Hoje o Roberto nos trouxe um capítulo muito interessante do Nosso Lar, né? Confidências. A gente pode verificar nesse capítulo o trabalho da mãe do André Luiz e de uma irmã do André Luiz que também estava num plano superior, assim como a mãe dela, e que havia desencarnado quando o André Luiz era muito pequenininho ainda, né? Então as duas estavam trabalhando incessantemente para poder auxiliar os outros familiares que acabaram ficando no umbral, né? Tipo o pai dela, o pai do André Luiz, né? O próprio André Luiz, duas outras irmãs dele também, que também estavam no umbral, eles estavam auxiliando, e as duas moças que se envolveram com o pai, né? Por incrível que pareça, o André Luiz até ficou surpreso com isso, que a mãe dele estava tentando auxiliar elas, né? E ela sim, e ainda ia encarnar e receber elas como filha também, né? Para poder ver se ajustava, né? A questão delas com o pai dele, né? Enfim, a gente percebe aí que os laços de família, mesmo depois do desencarne, eles continuam, né? Continua e os familiares nos auxiliando na caminhada, né? Junto com eles, aquele que evoluiu fica auxiliando aquele que não acabou não evoluindo, ficou um pouco para trás. Então, assim, esse auxílio existe na família, né? E também através de alguns amigos espirituais que a gente possa ter lá também, de muito tempo. E todos eles nos auxiliando na nossa caminhada, né? Às vezes a gente não conseguiu, ficou um pouco para trás, mas eles estão lá para nos auxiliar também, né? Assim como a irmã do André Luiz, a que estava evoluída já junto com a mãe, num plano superior, ela já tinha encarnado para poder auxiliar os familiares, né? Então, veja só, né? Às vezes ela sacrifica, vamos dizer assim, entre aspas, ou compromete, melhor tá dizendo, o plano de evolução delas para poder auxiliar aqueles que ficaram para trás, né? Mas é isso, né? É o amor, né? Amor incondicional. É o que o Roberto nos trouxe aqui também, né? Um amor de espírito evoluído, é isso aí. Ele não quer saber, ele quer ajudar, né? O objetivo é ajudar e fazer evoluir. E tinha a questão da família também do André Luiz, né? Que ele perguntava das famílias, a mãe não falava nada, porque falou dos netos, né? Que ela visitava, que eles estavam bem.
Mas a esposa dele já estava casada de novo, né? E ela não comentou nada porque talvez ele não tivesse equilíbrio suficiente para poder suportar. Porque às vezes a pessoa desencarna, quer ficar na família, procurando ainda auxiliar a família, e ele não está preparado para isso, né? As energias dele não têm um determinado equilíbrio para suportar as coisas. Então, às vezes ele vê alguma coisa lá de repente e vai desequilibrar também, então não é por aí, né? Ele tem que primeiro seguir o caminho dele, procurar se reequilibrar, aprender, a hora que ele estiver preparado, aí sim ele poder ajudar com mais eficiência, vamos dizer, né? Mas é isso aí, vimos um capítulo muito interessante, uma história muito interessante, e outras virão para frente, interessantes da mesma forma também, tá bom? Então, obrigado pela presença de todos, vamos em paz, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe, tá bom? Está encerrada a reunião, obrigado.